Boa noite, irmãos. Mais uma vez, que a graça do nosso Deus esteja na vida de cada um de vocês, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Essa semana, no dia 8, foi comemorado o Dia da Mulher. Por isso que Deus esteja derramando a sua graça, a sua infinita bondade na vida de cada um de vocês. Que possa estar revestindo a vida de vocês com seu cuidado, seu amor e sua proteção. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos estar dando continuidade à nossa programação dessa noite, lembrando os nossos avisos. Amanhã nós teremos culto de mulheres aqui na nossa igreja. Você é o nosso convidado especial, também posso estar convidando outras pessoas para amanhã estarmos juntos aqui cultuando ao nosso Deus. É um culto direcionado e dirigido pelas mulheres da nossa igreja. A gente recebe as outras mulheres das outras igrejas da ABC. Então é sempre um momento de aprendizado da palavra de Deus, um momento de comunhão, um momento de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Irmãos, é um culto só para mulher? Não, é um culto aberto para a igreja. As mulheres vão estar à frente, dirigindo. Claro, é evidente que os homens vão estar ali um pouco mais calados, né? Um pouco mais tímidos. A ocasião é delas, né? A gente fica assistindo ali e também aprendendo muito e nos aperfeiçoando junto na palavra do Senhor. Aperfeiçoamento dos santos, como o irmão Márcio frisou bem, hoje pela manhã. No domingo nós temos escola bíblica dominical, tivemos nossa escola bíblica dominical pela manhã, de 9 às 11, um momento muito bom, um momento de aprendizado, onde a gente tem estudado o livro de Gálatas, o livro de Gálatas e Colossenses, mas nós estamos ainda no início ali. Hoje nós terminamos o capítulo 1. E pude entender também, pude observar que a igreja tem aprendido muito com as nossas aulas, com o aprendizado da palavra do Senhor, para a defesa da nossa fé pessoal e prática. Na quarta-feira temos culto de doutrina, onde também estou dando uma série de estudos sobre dízimos e ofertas. Amém? Para podermos aprender qual é a nossa real responsabilidade com a igreja local, com a nossa dedicação, com a nossa fidelidade ao Senhor em todo. Lembre-se que a nossa oferta não é só em espécie, a nossa oferta é com a nossa vida, com a nossa adoração, com a maneira de adorarmos a Deus. Uma coisa que sempre tenho isso em meu coração. Todas as vezes que a pessoa que está dirigindo dá a oportunidade de nós lhe deixar a nossa oferta física, eu me levanto dali com aquele sentimento até de vergonha, porque eu sempre boto no meu coração que eu poderia estar doando muito mais, não só a minha parte física, mas também muito mais da minha vida. Por isso que todas as vezes eu me levanto com vergonha. Tenha esse pensamento que nós temos que ter isso em mente, que sempre vamos ser devedores, nunca vamos pagar, nunca vamos poder pagar o que Cristo fez por nós. Amém, igreja? Amém. Com esse pensamento, vamos estar abrindo a palavra do Senhor, aqui em 2 Pedro, capítulo 1. Hoje eu quero estar terminando aqui essa parte que nós temos visto falando das virtudes. Eu quero estar lendo, o nosso texto básico vai ser do verso 8 a 11, mas eu quero que vocês lembrem aqui e junto comigo vamos ler o verso 7 para entender a piedade que temos que ter em uma vida piedosa para com Deus, em um conjunto de virtudes que o Senhor nos proporciona para podermos crescer em Cristo Jesus. Muito bom essa hoje eu vou poder dar até uma esticada, né? E não vamos se molhar na curva, né, Jair? Não vamos se molhar, né? Aí diz assim, ó, lembre-se do tema central do nosso estudo: o conhecimento em Cristo nos faz crescer. E esse crescimento espiritual nos traz resultados práticos, nos traz um resultado prático para a nossa vida.
é aquela ideia de uma planta que ela foi plantada e nós vamos esperar usufruir do seu fruto. Pastor, e essas plantas que não nos geram fruto? Ela vai gerar sombra, vai nos gerar a grandeza da sua boniteza através dela ali. Sempre vai ser gerado alguma coisa no seu desenvolvimento, no seu crescimento prático. Ela nunca vai ser inútil. Nunca. Tenha isso em mente. Aqui no verso 7 ele diz assim: a piedade e a fraternidade e o amor. Aí observe no verso 8: porque essas qualidades tanto presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos e nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, Pai, muito obrigado a Deus pela tua santa palavra. Nos abra, ó Deus, o entendimento dela, ó Deus, a compreensão. Diante de nós, ó Deus, está aqui as tuas escrituras, pois nos revela, ó Pai, a medida da tua vontade. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha abrir esse leque, ó Deus, de entendimento entre ti, nós e a tua igreja. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o crescimento cristão não se atém só a essas qualidades que temos visto no nosso caráter. Temos que ter também, é preciso ter também o amor sacrificial de Jesus Cristo. O mesmo amor sacrificial que Jesus demonstrou ao morrer na cruz. O amor em segundo aqui Pedro é o amor ágape. Esse tipo de amor é o amor que Deus demonstra pelos pecadores. Então esse amor em nossa vida é aquele amor que demonstramos até pelo nosso inimigo. Esse é o amor. Esse amor é descrito também em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 13, qual o Espírito Santo produz em nosso coração, e isso só é capaz quando andamos no Espírito. Como está escrito também lá em Romanos capítulo 5, verso 5, e em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Em Romanos capítulo 5, por favor, Márcio. Em Romanos capítulo 5, verso 5, nos diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então só somos capazes de amar ao nosso próximo, porque o Senhor nos amou primeiro e nos concedeu o beneplácito da sua bondade através do seu Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5 também, até um texto fácil da gente decorar quando fala do amor, Romanos 5 e Gálatas 5, do verso 22 ao 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui nós observamos que não é só essas virtudes que Pedro está citando aqui em 2 Pedro, é muito mais do que isso. É uma vivência, é uma vida prática, é uma vida que produz. Aqui encontramos mais uma vez atitude, mais uma qualidade para moldar o nosso caráter, a fraternidade. No grego significa Filadélfia. É uma virtude que Pedro deve ter adquirido do jeito mais difícil, pois os discípulos de Jesus estavam sempre discutindo entre si, discordando uns dos outros.
todos. Então, quem ama a Jesus Cristo também deve amar os irmãos. Deve ser praticar o amor fraternal, um amor com fidelidade, não um amor fingido. Não apenas fazer um de conta, não, fazer de conta que ama. Não, verdadeiramente é amar. E esse amor, como eu falei no começo, o amor ágape, aquele amor que é visto em Cristo Jesus, um amor que Ele deu a vida. Então esse amor é aquele amor que nós sentimos a dor do próximo. É aquele amor que nós nos colocamos no lugar do próximo. Hoje, infelizmente, isso tem sido quebrado pelo fato da dureza do coração humano, pela falta de amor. O ser humano ele consegue olhar e não ter mais empatia com o ser humano. A palavra do Senhor nos ensina em Hebreus capítulo 13, verso 1, que seja constante o amor fraternal. Em Romanos 12, verso 10, nos ensina que devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O amor pelos irmãos e irmãs em Cristo é um sinal de que a pessoa é verdadeiramente nascida de Deus, nascida do Senhor. Mas temos que lembrar que é impossível a natureza humana decaída produzir essa virtude, essas qualidades do caráter cristão. É impossível. Só é possível com a ação do Espírito. Elas devem ser geradas pelo fruto do Espírito em nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus. Sem dúvida, os crentes em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, que possuem autocontrole e a perseverança, produz esse amor, um amor extraordinário. O extraordinário possui também essas virtudes que apontam somente para Cristo Jesus em nossa vida. Essa qualidade não é nossa. Essa qualidade de ter empatia, essa qualidade de amar, não é nossa, é do Senhor. Lembre-se, quando for retirado o Espírito Santo de Deus do meio do mundo, do nosso meio, aí acabará tudo. Ele é o que contém toda a maldade. Quando Deus produz a beleza da natureza do Filho em Cristo Jesus em nós, Deus ele recebe o louvor e a glória. Não é minha e nem sua, é dele. É Ele que recebe essa glória. Uma vez que se possui a natureza divina, é impossível crescer espiritualmente e desenvolver esse tipo de caráter. Então só somos capazes de produzir esse caráter em nós, através da ação divina. Uma vez que possuímos a natureza divina, é essencial que venhamos crescer. Isso é fato. Que venhamos desenvolver. Esse crescimento dá-se por meio do poder de Deus e das promessas preciosas dele em nossa vida. A escritura genética que nós temos aqui, biblicamente falando, é uma genética que temos que estar adequado à imagem de Cristo. Essa é a estrutura genética que a gente aprendemos aqui nas Escrituras. A estrutura genética divina já está presente em nossa vida no exato momento em que reconhecemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí já desenvolvemos um crescimento espiritual. Já não somos mais do mesmo jeito quando aceitamos a Cristo. Já notamos uma mudança. Deus deseja que sejamos conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho, como está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, verso 29.
pois aquele que Deus de antemão escolheu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos escolheu. Desde o princípio, Ele nos escolheu. Hoje nós aprendemos, lá em Gálatas, a maneira que o Senhor escolheu Paulo. Desde o princípio ele foi separado. Mesmo tendo feito tudo o que ele fez, perseguido a igreja, ele foi separado. Pois aqui em Romanos, a gente observamos através das palavras de Paulo, que desde o princípio Deus nos escolheu. A nossa vida interior reproduzirá essa imagem, o nosso caráter, o nosso testemunho, o nosso crescimento espiritual, se cooperamos diligentemente com Deus, usamos os meios que Ele nos proporciona, que é a sua palavra, o ensinamento dela, das Escrituras, produziremos todas essas virtudes que estamos estudando em nosso caráter e desenvolveremos um crescimento em Cristo Jesus. O interessante é que minha mãe, todas as vezes que olha para os meus filhos, disse que me vê tanto com o mais velho como com o Lucas, que é aqueles que mais se parecem comigo, não só como é que eu posso dizer, fisicamente, mas nas atitudes. Mas essa semana ela falou algo que eu fiquei pensando, estudando esse texto. Ela falou: filho, estava analisando a maneira que o Vitor que é o meu filho mais velho. Ele não parece com você na sua maneira de ser. Ele parece com você na aparência, mas ele não tem as qualidades que você tem. Então fica assim. Ele tem as qualidades dele é melhor, não. Mas sabe por quê, irmão? Eu até falei para ela, eu usei esse meio para pregar o evangelho para ela, porque ele ainda não conhece a Cristo. Ele não conhece a Cristo. Foi criado na igreja, vinha para todos os cultos, chegou até a tomar uma decisão, ao meu ver, não de coração, porque aquele que toma uma decisão verdadeiramente reconhece o sacrifício de Cristo, ele não consegue mais se afastar. Ele se frustra com a igreja, se frustra com o seu casamento, com seus amigos de trabalho, ele sai, mas aquilo fica, ele não consegue mais voltar a se alimentar do próprio corpo. Ele não consegue. Quando acontece isso, quando ele volta a praticar as coisas do mundo, pastor, ele perdeu a salvação? Não, ele nunca teve. Ele nunca tomou uma decisão. Essa é a real condição. Aí ela falou isso, eu falei: mãe, mas sabe o que é, mãe? É porque ele não conhece a Cristo. É uma virtude que é dada pelo Espírito. Aí o Lucas, na sua essência de criança, ele tem isso. Meu pai disse que quando ele vai para lá, passar aqueles dias lá, aí meu pai disse que olha, parece que voltou ao passado. Me vê andando dentro de casa. No jeito, na fala, na maneira que trata minha mãe, na maneira que trata ele, meu pai, é diferente. E isso com o tempo, quando ele tomar aquele pensamento de discernimento, de entender que ele tem que tomar uma decisão para Cristo, esse é o nosso papel de passar, mas quem vai praticar isso na vida dele é o Espírito Santo. Aí sim, quando ele não tiver esse encontro com Deus e começar a ter a noção do que é o mundo, do que é o pecado, aí essa virtude também vai passar. Porque nós só temos essa virtude com a ação do Espírito Santo em nossa vida. A virtude em nosso caráter, o desenvolvemos esse crescimento em Cristo Jesus. E o mais impressionante é que à medida que a imagem de Cristo é produzida em nós,
esse precioso dom que Deus nos dá destrói qualquer ação pecaminosa, destrói qualquer ação que tínhamos antes de conhecer a Cristo. É por isso que passamos a ser novas criaturas. Tudo se fez novo. Continuamos sendo singulares, diferentes dos outros. Por isso que a ação de Deus em nossa vida é demonstrada de maneira diferente, mas o crescimento em Cristo Jesus é o mesmo. Cada um vai ter a sua virtude, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, o seu caráter formado, mas todos nós temos que desenvolver o mesmo crescimento. O mesmo crescimento. A igreja cresce porque estamos o quê? Unidos, crescendo em imagem e semelhança de Cristo. É aquela ideia de uma plantação de milho ou de feijão que umas se desenvolveram e outras continuaram ali, raquítica, feia. Logo o agricultor vai perceber que tem algo estranho, está algo errado. E esse agricultor em nossa vida, em nosso crescimento, é Cristo Jesus. É Ele. Irmãos, não queira que Ele pode você. Não queira que Ele venha botar mais estrume em você. É por isso que temos que querer esse crescimento, desenvolver esse crescimento. Irmãos, de que maneira o cristão pode ter certeza de que está crescendo espiritualmente? Pedro ele apresenta 3 evidências do verdadeiro crescimento espiritual que nós vamos ver essa noite. A primeira evidência está no verso 8, os frutos. Observe aqui no verso 8 do nosso texto básico. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 8, diz assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos e nem infrutíferos no conhecimento de Deus. Irmãos, o caráter cristão é um fim em si mesmo, mas também é um meio de alcançar o fim. O nosso caráter que vai determinar qual tipo de fruto vamos estar produzindo para Deus. Quanto mais semelhante a Jesus Cristo o cristão se tornar, mais o Espírito pode usar a sua vida para testemunhar a serviço dele. Isso é fato. O que estão estagnados, parados, infrutíferos, inativos, sem conhecimento de Jesus Cristo, não produz nada prático. Aquele que não quer esse crescimento, aquele que não quer desenvolver esse crescimento, ele se torna uma semente inútil, inativa. A sua vida em Cristo Jesus não vai frutificar se você não estiver disposto a servir a Deus. A servir. O termo traduzido por inativo também significa ineficaz. Quem não consegue crescer, não consegue fazer nada. Alguns dos cristãos mais eficazes que eu conheço são pessoas que não possuem habilidade nenhuma, ou nenhum talento extraordinário, e nenhuma personalidade carismática, mas é aquela pessoa que sempre está disposto a servir. Aqui eu me lembro do irmão Elton. Lembra do irmão Elton lá da igreja bíblica? Ele tem uma deficiência na perna, é uma pessoa que tem pouca leitura, é uma pessoa que não tinha a voz boa para louvar, é uma pessoa que até quando ia orar se enganchava. Mas a disponibilidade dele de servir não aos homens,
Não era gente, era extraordinário. Irmãos, ele sempre estava disposto. Às vezes não era nem ele dizia: estou aqui, papai, eu vou. Mas também, papai, eu vou. Era impressionante. Ele não media esforço, ele não media as suas limitações, ele não colocava as suas limitações para atrapalhar o seu serviço para Deus. E ele tinha muitos. No entanto, Deus, ele não espera que sejamos talentosos. Não, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor levita, eu sou o melhor instrumentista da igreja. Não, Deus não espera isso. Deus espera a tua disponibilidade de servir para poder crescer. Deus usa a sua vida de maneira maravilhosa, pois se torna cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, quando tu está disposto a servir. Lembre-se o que é que nos ensina lá em Filipenses, que ele veio como rei, mas se colocou como servo e obedeceu do começo ao fim, e essa obediência lhe levou à cruz. Nós temos que apresentar a Deus um tipo de conduta, um tipo de caráter, a qual Deus pode confiar as suas bênçãos, a qual Deus pode confiar o seu serviço. Isso é fato. Irmãos, Deus não vai te dar nenhuma qualidade, não vai deixar que você desenvolva nenhum caráter em tua vida, não vai te dar nenhum dom, não vai te dar nenhuma bênção, se tu não estiver disposto a servir. O que é que adianta você, a pessoa que toca teclado com excelência, se não serve para nada? Só para ti mesmo. O que é que adianta ser tão eloquente no falar e tu não fala daquele que te deu a vida? O que é que adianta? O que é que adianta tu achar que é uma pessoa que tem um coração imenso e tu não tem empatia pela pessoa que te ofendeu ou pelaquela pessoa que está ao teu lado? Irmãos, Deus não vai te dar bênção nenhuma se tu não estiver disposto a servir. Aí, irmãos, vamos ser frutuosos se estivermos dispostos a servir, porque somos fiéis a Deus. Aí sim vamos ser eficazes, porque estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Aí cresceremos a sua imagem e semelhança. Aí ganhamos experiência cristã de fato. Ganhamos experiência cristã. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus e que quer crescer diante de Deus, mas não se permite. Tem pessoas que querem ter uma experiência com Deus, quer trabalhar para a obra de Deus, quer crescer, mas ela não se permite. Tudo que aparece para ela desenvolver um crescimento, ela mesma coloca barreiras. Todo serviço que ele pode estar crescendo ou desenvolvendo na igreja, na obra do Senhor, ele sai, ele não se permite crescer. Tem pessoas assim, tem pessoas que você dá oportunidade para dirigir um culto, para aprender, a pessoa fica fugindo. Tem pessoas que você dá a oportunidade de estar dando aula na salinha, a pessoa fica fugindo. Tem pessoas que tu chama para ela contribuir, ou ele contribuir com o evangelismo, ela não quer vir. E depois fica se cobrando: pastor, eu não cresço, pastor, eu não sou usado aqui na igreja, pastor, eu estou passando por alguma disciplina, que eu não sou escalado para nada. Irmão, se permita Deus te usar. Se permita. Tudo que aparece, você mesmo coloca barreiras. Se permita Deus te usar. Temos que nos permitir que Deus nos use no seu serviço. Uma coisa que eu sempre tive, eu sempre glorifiquei a Deus, eu sempre fui
curioso, mas não por motivo de fofoca, não, curioso para querer aprender mais. Às vezes eu passei como novo convertido, o pastor dizia assim, eu quero uma reunião com a diretoria, aí eu ficava, a gente disse, não, tem que ser curioso. Eu queria aprender o que eles conversam nessa reunião, o que é que eles tratam. Eu ficava curioso de querer saber. Eu sempre estava ali, querendo demonstrar, Senhor, esse aqui, me usa, me ajuda para entender. E na medida que isso foi sendo trabalhado no meu coração, eu comecei a desenvolver o serviço para Deus. E hoje eu estou. Queria servir muito mais. Nós temos que nos permitir. Muitas vezes nós ficamos ali encaliçando nas funções que os irmãos fazem na igreja, no lugar de estar junto, para ajudar a pessoa a desenvolver e ajudar também você crescer. Mas não, a gente acha melhor estar encaliçando, atrapalhando o trabalho. Irmão, o serviço do Senhor é disponibilidade de servir. Quem vai moldar o nosso caráter é a nossa disponibilidade de querer passar por essa transformação, dar e ter uma experiência real com Deus. Essas belas qualidades do caráter que existem em nós é porque possuímos a natureza divina. Não é da natureza humana, não é porque temos a natureza divina. Devemos cultivá-las para que aumentem, produzam frutos em nossa vida por meio delas. A segunda evidência disso, que o tempo me permita, é no verso 9, a visão. Observe, no verso 9 diz assim: pois aquele que não tem estas coisas é o que? Cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, a perda de visão sempre foi uma evidência que se aplica de modo especial à esfera espiritual. O não salvo ele está em trevas, pois Satanás cega o entendimento, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 34 ao verso 4, nos diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se percam aquele que está coberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo, ele cega o entendimento, ele cega o conhecimento de Deus, ele cega a pessoa para a pessoa não ver o Evangelho, não ver a glória de Deus, não ver o amor de Deus, a evidência de Cristo em nossa vida. Irmão, o indivíduo precisa nascer de novo, a fim de que os seus olhos sejam abertos e de que ele veja o reino de Deus. Você lembra no exato momento que nós vimos texto hoje na nossa escola bíblica dominical, que Paulo estava se reunindo, Saulo estava reunido, indo para Damasco para perseguir o povo de Deus, e ali ele teve um encontro com Cristo e ficou cego, porque ele já estava cego espiritualmente. Quando ele viu quem era Cristo, ele viu que estava errado, ele viu que ia ter que sofrer pelo Evangelho, aí voltou a sua visão. Irmãos, mas tem coisas que os nossos olhos estão abertos. É importante desenvolver a visão e querer enxergar o que Deus quer mostrar. E
Depois que nós abrimos os nossos olhos, temos que querer crescer. Temos que querer desenvolver. Quando você não tem esse pensamento de crescimento, você está doente. Tem pessoas que só vê o que está perto. Pessoas que desse jeito se tornam pessoas míopes espiritualmente. A tradução, o significado de míope retrata uma pessoa fechando os olhos ou fazendo força para enxergar, sem conseguir focalizar as coisas mais distantes. É quando nós usamos óculos a vida toda e tiramos. Meu olho grande aqui não serve mais para nada. É só tem grande. Sem o óculos, irmão, isso serve para nada. Aí quando eu olho com ele, nossa, a moleque. Pois uma pessoa míope é desse jeito. Alguns cristãos veem apenas a própria igreja ou a sua própria denominação, mas não conseguem enxergar a grandeza da família de Deus ao redor do mundo. Você acha que o seu campo de visão só está aqui, nesses 4 espaços aqui dessa cerâmica, só está aqui. É aquela pessoa que não olha para o lado, não olha para o lado, não olha atrás. Ela não quer desenvolver o evangelho. Ela não quer enxergar. Alguns cristãos veem as necessidades locais, mas não tem a visão apurada para ver o mundo perdido. Não vê o que o mundo está precisando, que o evangelho seja pregado. O próprio Jesus, ele nos admoestou os seus discípulos, lá em João capítulo 4, verso 35 e 36, ele diz assim: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta seu fruto para a vida. Qual é a vida? Para a vida eterna, para que se alegra, ao mesmo tempo semeia o que colhe. Irmãos, necessitamos ter visão para poder pregar o evangelho. Algumas congregações de hoje, algumas pessoas de hoje são como a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, abra comigo, Apocalipse 14, 3, Apocalipse 3, verso 14, Apocalipse 3, verso 14. Veja como é a igreja de Laodiceia. No verso 14 ao 17, não diz assim, glória a Deus, não anda chuva. No verso 14 ao 17 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva, estas coisas diz, amém, a testemunha fiel, a verdadeira princípio da criação de Deus. Conheço as obras que vocês realizam, que vocês não é nem frio e nem quente. Quem dará a vocês fosse frio ou quente? Assim porque você é morno, e não é nem quente e nem frio. Estou ao ponto de o quê? De vomitá-lo da minha boca. Vocês dizem, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas vocês não sabem, Pai, não sabem que são infelizes. Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Algumas congregações de hoje, algumas pessoas, é como essa igreja aqui. Aqui o Senhor mandando João escrever a igreja de Laodiceia, que elas se acharam, elas eram orgulhosas, orgulhavam-se de ser ricas, ter muitos bens, de não precisar de coisa alguma, de não perceber que na verdade são infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nuas. Tem pessoas que não têm o sentimento, visão de pregar o Evangelho e acha que está em cima de um pedestal, acha que é uma estrela, acha que tem uma redoma de vidro que ele não pode ser tocado. Estava conversando com alguns irmãos essa semana, eles disseram que passaram em uma igreja que chegou ao ponto que o pastor mandava fazer fila ou ter que agendar para conversar com ele. Não agenda aí. E quando acabava aquele tempo, ele dizia: não, acabou. Hoje eu não recebo mais ninguém. O estrela, o bichão medonho. Meus irmãos, é triste ser espiritualmente míope, mas ainda mais triste é ser cego, ou ter a oportunidade de voltar a enxergar e não querer. Lembro que eu tenho 2 tios deficientes visuais. Um deles, o Anísio, ele teve a oportunidade de conhecer um médico que conseguiu fazer uma cirurgia e ele voltou a enxergar de um olho. Em uma confusão que ele teve com o enteado dele, o cara ainda em recuperação, o cara aceitou um olho dele, que ele tinha acabado de fazer a cirurgia. Aí ele perdeu a visão total. Uma vez conversando com ele, aí ele falou para mim que o mais difícil não foi ter nascido cego, não, foi ter a oportunidade de voltar a enxergar, ver a luz, ver os seus filhos, ver as coisas e perder a visão novamente. O mais difícil para ele não era ele ter nascido cego, porque ele se adaptou, mas no exato momento que foi entregada a visão, que ele viu tudo e perdeu, aí sim, mesmo jeito que disse para a gente, aí sim, caiu o real sentido do que é perdido. Irmãos, se esquecemos o que Deus fez por nós, não teremos ânimo algum para falar de Cristo para outras pessoas. É por isso que não podemos perder a visão de pregar o Evangelho, de falar desse amor, de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que desenvolve o amor através do Evangelho. Fomos purificados, perdoados por meio do sangue de Jesus Cristo, e Deus abriu os nossos olhos. Não podemos esquecer o que Ele fez por nós. Temos que cultivar a nossa vida, a gratidão. Temos que cultivar no nosso coração a gratidão, sempre estar atento e nunca esquecer a nossa visão espiritual. Irmão, se hoje você perdeu essa visão, esse primeiro amor de pregar o Evangelho, de se doar a serviço de Deus, de dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa, pois peça a Deus que desperte isso em teu coração. A vida é curta demais, as necessidades do mundo são grandes demais para o povo de Deus ficar andando de um lado para o outro, de olhos fechados, sem querer ver a real condição do mundo, sem querer voltar a esse primeiro amor. O irmão Márcio está aí, ensinando aí, discipulando os meninos aí de manhã. Irmãos, eu acho que todos nós passamos por esse primeiro amor e deixamos esfriar. Começamos, a nossa visão começou a embaçar.
Desperte esse amor na tua vida, de estar na igreja, de trabalhar a fidelidade a Deus, de trabalhar o amor, o compromisso com a casa do Senhor. Desperte isso em tua vida. Quando andamos com os olhos fechados, acabamos tropeçando. Quando alguém vê os nossos olhos fechados, acha que nós estamos cegos e o diabo arma armadilhas contra nós. Então temos que levantar a nossa vista, a nossa cabeça e olhar e ver que os campos estão precisando de colheita. Temos que plantar e colher para o Senhor com alegria. Irmãos, o cristão em crescimento, ele caminha confiantemente, pois sabe que está seguro nas mãos de Cristo. O que garante um indivíduo salvo não é a sua profissão de fé. Não. Que é isso, pastor? Não é a sua profissão de fé que garante que você é um salvo. Não me entenda mal, mas hoje tem muitas pessoas que tomam sua decisão para Cristo baseada nas suas emoções, empolgado com alguma coisa ou com alguém, empolgado. Lembro que a primeira vez que eu fui com a igreja, a Assembleia de Deus, lá no Parque Santa Rosa, é porque eu conheci uma amiga da minha irmã, que era muito bonita. Aí o André tem essa menina lá na igreja. Quando eu vou lá em domingo, quando eu vou, não queria nada com Deus. Quando a menina olhou para mim, não, meu filho, não quero nada com você, nunca mais eu fui. Não, então hoje tem muitas pessoas dessa forma, que tomam sua decisão baseada em emoções, sua decisão baseada em uma aflição que está passando. E muitas vezes não entende o real sentido do que é tomar a sua decisão para Cristo, a real responsabilidade. O que garante a sua salvação é o progresso da fé, é o seu crescimento, é o seu desenvolvimento, são seus frutos que te traz uma segurança eterna em Cristo Jesus. É os frutos que você produz. Se alguém afirma ser filho de Deus, mas o seu caráter, a conduta não dão evidência alguma do seu crescimento espiritual, engana-se a si mesmo. Está andando em rumo ao julgamento eterno, não em rumo a uma eternidade para com Deus. Irmãos, para encerrar, Pedro ele ressalta que a vocação, a eleição andam juntas. É a vocação e a eleição, é aquilo que Deus te comissionou a fazer. E essa vocação que Deus te comissionou a fazer é servir. Tenha isso em mente. Pastor, qual é a tua vocação? É pregar, né? Pastor, a tua vocação é aconselhar, né? Nunca tive essas. Essas eu adquiri. A minha vocação é servir a Deus. Foi para isso que o Senhor me comissionou a servir. Irmãos, se eu não fosse pastor, se eu não fosse aconselhador, se eu não tivesse passado pelo seminário, eu continuava sendo cego. Tenha isso em mente. O mesmo Deus que elege o seu povo também determina o meio para chamá-lo. Paulo escreveu lá em Tessalonicenses: porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, para que também os chamou mediante o seu evangelho. Nós não pregamos a nós mesmos, aos incrédulos, a doutrina da eleição, mas o evangelho. Sim, nós pregamos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. É isso que pregamos. Não é sobre nós. Não é ele, não é você. É sobre ele. É sobre ele. É ele que tem que ter prioridade
o seu serviço que tem que pesar em nossa vida. É a real responsabilidade. No entanto, Deus usa o Evangelho para chamar os pecadores ao arrependimento. E esses pecadores descobrem que foram escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Pedro também afirma que a eleição não é desculpa para a imaturidade espiritual, ou para mordomia, ou para o comodismo na vida cristã, ou para nos trazer uma segurança falsa de achar que não precisamos mais fazer nada. A eleição não é para isso. Tem pastores que acham que a eleição você não precisa mais pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu sou um eleito, então não precisa mais eu vir para a igreja. Ah, pastor, eu sou um escolhido, então não precisa mais eu louvar a Deus. Isso é baboseira. Isso é baboseira. É o nosso serviço, é o nosso fruto que vai determinar a nossa salvação e a nossa fé. Pedro aqui no verso 10, ele nos ensina sermos inteligentes. Inteligente, nos ensina a anunciar, nos ensina a nos empenhar e dedicar a nossa vocação, nos ensina a nos esforçar. Observe para encerrar o verso 10 aqui de Pedro. Por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Mas também é verdade que devemos estar disposto a deixar Deus trabalhar, devemos cooperar com Ele, apesar de ser verdade que Deus precisa operar em nossa vida antes de sermos capazes de fazer qualquer coisa. Irmãos, a eleição divina não deve servir de desculpa para a pregação humana. O cristão que está certo de sua eleição, decore isso. O cristão que está certo de sua eleição e vocação, ele não tropeça, mas demonstra por meio de sua vida coerente que é verdadeiramente filho de Deus. Então ele vai servir. Ele não estará sempre no altar, no alto do monte, mas estará sempre subindo, procedendo desse modo, crescendo no caráter cristão, na vida diária, podendo ter a certeza que somos convertidos verdadeiramente e vivemos para a eternidade no céu com o Senhor. Então não deixe que venha sobre você essa mordomia de achar que não precisa mais crescer. Temos que crescer diante de Deus e desenvolver a nossa vocação, que é servir ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela tua santa palavra, Deus, pelo empenho, Deus, por teu evangelho. Senhor, nos ensina, ó Deus, a desenvolver, ó Pai, essas virtudes em nossa vida, para termos, Senhor, um caráter semelhante ao teu. Nos ensina, ó Deus, a crescer. Nos ensina, ó Deus, qual é a nossa vocação. Nos ensina, ó Deus, a amar uns aos outros e a te amar acima de tudo. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me. Eis aqui, ó Pai, a tua igreja. Usa, ó Deus, a tua igreja para o teu serviço. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Desde já agradeço a cada um. Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós venhamos desenvolver esse evangelho que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Boa noite a todos.
Até amanhã, não esqueça que amanhã nós temos tudo. Passei ali 12 minutos por causa da chuva, viu? Poupando vocês.